dia, gente. Bom dia. Então, vou falar aqui sobre desenvolvimento de PHP no Debian. Na verdade, desenvolvimento da versão mais recente e estável, que é só, na verdade, um esclarecimento sobre uma questão aí de utilizar a versão mais adequada. Né? Então, quem sou eu? Né? Tá passando aqui na frente, resolvi entrar. Né? Bem, meu nome é Flávio Lisboa, tá? Eu sou graduado em Ciência da Computação, especialista em Programação Orientada a Objeto, sou mestre e doutor em Ciência e Tecnologia, também sou autor de livros técnicos, tá? Sou professor atualmente de ensino médio técnico do MAETEC, Bento Quirino aqui em Campinas, já dei aula também em graduação, pós-graduação. Eu tenho esses 3 livros atualmente aqui na Casa do Código, tá? Do PHP ao Laminas. Laminas é um framework PHP, que é software livre e aberto. Também tem Programação Web Avançada com PHP, que é um livro que tem um curso rápido de PHP, do PHP estruturado funcional até orientado a objetos. Né? Eu chamo de PHP para quem tem pressa. E a Arquitetura de Software Distribuído, que é um livro que fala sobre várias linguagens, como trabalhar com microserviços, um sistema que usa fila, e todo o código disponível abertamente, né? Todos esses 3 livros aqui. Na verdade, o Arquitetura de Software Distribuído é uma revolta contra práticas ruins que eu observei, e aí eu transformei em livro, né? Eu fiquei com muita raiva. Aí eu tenho esses 2 livros que são em inglês, né? Um é sobre TDD, usando PHP, que aí eu pego desde, na verdade, eu começo introduzindo PHP com TDD, né? Faço a introdução da linguagem com TDD, comparo ela com a linguagem C, né, para mostrar a questão das abstrações. E o segundo livro já é um livro sobre construção de uma aplicação completa, uma aplicação de e-commerce, né, por isso tem as caixinhas lá, carrinho de compras, usando o framework Laminas, que é um framework que eu tenho trabalhado há muito tempo, só que ele tinha outro nome, chamava Zend Framework, e virou Laminas. Né? Ele agora é o primeiro projeto PHP que entrou para Free Software Foundation, para Linux Foundation, tá? Tem um monte de projetos, né? Mas o primeiro PHP que tinha foi o Laminas. Eu também tenho esse livro aqui, esse aqui é um livro sociotécnico, né? É a Ascensão e Queda do Software Livre no Estado Brasileiro, tá? Que é uma parte da história do software livre no Brasil, mas é focada no governo federal, né? É uma história das coisas que não deram certo, e aí o livro é sobre por que não deu certo, né? Até eu coloquei aqui essa página aqui do Software Livre .br, que é um site que saiu do ar, mas ele está no Internet Archive, se você encontrar lá, né? Até uma conversa que a gente teve aqui sobre coisas que somem, sendo desaparecidas, né? Isso aqui é uma delas, né? Tem uma parte da história do software livre que ficou oculta aqui, né? Então, isso aqui é um livro recente aqui que fala sobre esse capítulo aqui. Também escrevo ficção, um livro que chama Livres ou Iguais, o programa que o Olivia falou de 1984, né? Isso aqui é uma distopia, né? Uma ficção científica distópica. É um mundo assim, que parece com o nosso, né? Mas qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência aqui, né? Fala de um problema sobre a questão do pensamento crítico, né? Ou a falta dele, né? Que também envolve a questão do software livre aqui, né? A falta de pensamento crítico, ela facilita a rejeição ou não uso do software livre. Se você não quer saber como as coisas funcionam, né? Aí isso já facilita você não usar um software que te oferece a possibilidade de entender como as coisas funcionam, né? Eu também sou fã de quadrinhos aqui, né? Esse aqui é o personagem que eu mais gosto aqui, que é muito desconhecido, que é o Bom Cavaleiro do Espaço, né? E aí eu acabei numa loucura de fazer uma pesquisa sobre ele e fiz um livro em 6 volumes, né? Só para você saber o detalhe, né? É só isso, isso eu. Então, tá, essa palestra aqui, na verdade, o que é aqui? Sobre a questão vou desenvolver em PHP
usando o Debian, suas variações aqui, né? Quais seriam os caminhos mais adequados aqui para trabalhar, né? Então, preciso falar primeiro sobre as formas de instalar o PHP, né? Então, inclusive no livro que eu citei aqui, né, TTT com PHP, eu falo sobre as diversas formas de você instalar o PHP, né? Então, no caso aqui, eu descrevo 4, tá? Você pode instalar o PHP a partir do código-fonte compactado. No site do PHP, PHPNet, site oficial da comunidade PHP, tem lá um endpoint downloads. Você pode descarregar o código-fonte PHP na máquina. É um código de C. Você compila o código e você tem um PHP. Tá? De uma forma. Você pode clonar o repositório PHP no GitHub. O PHP está no GitHub. PHP src.git. Clona o repositório na sua máquina. Aí você pode, né, conforme as liberdades aqui, você pode ver o código, como funciona, estudar, alterar. Eu quero colocar uma função nova aqui no PHP, né, fazer o meu PHP, faz, né? Você é livre de fazer isso. Você pode instalar o PHP através de um pacote de softwares. Às vezes é mais conveniente, dependendo do que você vai fazer, né? Eu uso muito em treinamento, né? Porque depende do ambiente, você não pode compilar o PHP, você não pode clonar o Git, né? Você vai fazer você tem que usar um laboratório lá com restrições. Então, às vezes, o caminho é esse aqui, né? Então, o Xang, por exemplo, é um projeto, é um projeto chamado Apache Friends, né? Que eles empacotam o Apache, MariaDB, o PHP e o Perl. E aí você instala, você tem essa combinação que você pode usar assim, para fazer treinamentos. Né? E hoje, inclusive, eles têm uma versão online do Xang, que você pode usar, né? Que, claro, se você está sem conexão, não adianta nada, né? Você vai instalar no laboratório, nem internet tem, né? Tem que usar as coisas offline, mas essa é uma opção, né? E aí tem a quarta, que é você instalar o PHP a partir de um sistema de gerenciamento de pacotes, né? No caso do Debian, apt. Então, quer instalar o PHP, apt install PHP CLI. Instalei o PHP, né? Aí, bem, calma. Você instalou o núcleo do PHP, né? Não é só isso, depende do que você pretende fazer com o PHP, né? Bem, o Debian, ele tem as suas distribuições, e aí cada distribuição tem uma versão do PHP associada, né? Então aqui tem a versão 3 aqui, né? Ela tem o quê? O PHP 8.4, que não é o PHP mais recente. O PHP mais recente é o 8.5, certo? Mas tá, você tem aí ativo aqui, né? Por exemplo, você vai instalar o Debian, você encontra um Debian instalado, versão 11, está lá o PHP 7.4. É o pacote, né, oficial, a versão oficial dessa distribuição. O que você tem que estar atento com relação a essas associações aqui, né? Você tem que observar qual que é a versão do PHP que tem suporte, tá? Então tem essa página aqui do PHPNet, que é o Supported Versions. Você pode consultar ali para ver. Então, hoje, por exemplo, você vê ali. Está em vermelho, é que terminou a vida dessa versão, tá? Não tem mais suporte, né? Aí aparece alguém e fala, PHP, tem problema de segurança, não sei o quê. Se você for usar a versão que não tem mais suporte, é claro que vai ter problema de segurança, né? Então, aí você tem que observar, peraí, a versão 8.0 e 8.1 não tem mais suporte. Então, se você estiver usando um Debian 11 aqui, e você estiver usando o pacote, né, oficial dessa distribuição aqui, você vai ter problema, é claro, porque 7.4 não tem mais suporte, certo? Morreu, não vai usar PHP 7 mais, certo? O que você pode usar? Você pode usar a 8.2, né? Você pode usar, entretanto, ela não está mais em desenvolvimento, tá? Que é laranja, somente correções de segurança. Beleza, então essa versão laranja está segura, ela tem ainda suporte de segurança aqui, né? Mas o recomendável é você usar o cara no verde, então 8.4 para frente. Então no caso aqui,
né? Debian 13 aqui 8.4, beleza, tá? É o mais recomendável aqui, tá? Essa versão. São essas coisas que tem que observar, tá? Tem que usar a versão mais atualizada, né? Então, no caso, não recomendo usar aqui o Bullseye, né? Que é o inimigo do Demolidor, que matou a Electra, né? Que é um clássico, na verdade, né? Os quadrinhos da morte da Electra aqui. Então, é melhor não usar, tá? Mas se eu estiver usando, né? O que eu faço aí, né? Para ter outro PHP? Calma, né? Vamos falar primeiro aqui do questão do PHP. Você instalou o PHP, está no Debian, né? Tem alguns comandos úteis aqui, né? Que é saber quais são as extensões. Então, PHP-N mostra quais são as extensões. O que é extensão do PHP? Você tem um código-fonte PHP, tem um núcleo, você tem lá uma série de funções. Quer dizer, tem a parte das estruturas de controle, que toda linguagem tem, mas tem lá um conjunto de funções e classes que estão disponíveis. Mas não é tudo. Você tem uma série de implementações em PHP que são opcionais. Você pode usar se quiser. Tá? Então, aí você instala de acordo com a sua necessidade. Né? O PHP ele mostra o que está instalado de extensão. Né? E você pode ter a extensão instalada, mas ela não está habilitada. Então, ela está lá, mas ela não está ativa. Então, se for usar uma função dela, ela não vai funcionar. Você tem que habilitar a função. Tem um comando para isso, PHP em mod. Tá? Se você quer desabilitar também, você pode usar o PHP desmod para desabilitar. Tá? Então, você configura o ambiente conforme a sua necessidade. Tá? E você quer saber, tá, mas quais extensões que existem para eu poder usar? Pode usar o apt search, botar o PHP traço ali e aí pesquisar. Também pode fazer através do site, né? O package.debian.org tem um search lá, você pode procurar online. Aí a pergunta, né? Mas como é que eu sei que eu preciso de uma extensão? Né? Bem, uma forma é você tentar instalar um código PHP que depende dessa extensão. E aí ele dá um erro falando que está faltando negócio lá. E você olha, o que é isso aqui, né? É a extensão. Provavelmente a mensagem de erro que ele emitir vai falar qual é a extensão. Por exemplo, hoje tem o Composer, que é o sistema de gerenciamento de dependências, né, do PHP. Ele tem uma série de componentes já prontos para você poder utilizar para aplicações, né? Desenvolvimento baseado em reuso. Você pega o Composer lá, está procurando um componente, sei lá, eu quero dar autenticação da WT, tem um componente lá que faz. Você pega lá os Composer, dá um Composer require, instala lá o negócio, aí vai rodar, dá um erro. Aliás, você não vai nem rodar, né? Na hora que você for tentar instalar o do Composer, ele já vai gritar falando, pô, peraí, cara, não dá para instalar aqui porque esse componente depende de uma extensão que você não tem. Então, o Composer ele é bem explicativo nessa parte, né? Ele vai pegar e falar, está faltando a extensão tal, né? Porque o cara que criou o pacote, ele botou na documentação do Composer JSON lá essa informação da dependência da extensão. Tá? Então, o Composer tem o seu supermercado de pacotes oficial, que é o packages.org. Quando você vai dar um Composer require, ou dar um Composer install a partir de um Composer JSON, de um projeto, ele vai buscar por padrão no packages.org. Tá? Qualquer um pode publicar pacote PHP. Você cria um código PHP. Né? Eu quero compartilhar esse código como um componente reutilizável. Você vai criar um arquivo package.json, fazer a descrição e especificação do seu componente, né? Ele tem que estar no repositório, né? E aí, seja acessível, você vai colocar um webhook no seu repositório para ligar com o package, publica, e a partir daí, conforme você for publicando as versões do seu repositório, ele vai publicando também no package. Né? Ele pega o readme lá do seu repositório, exibe ali como documentação, mas você pode também no Composer procurar repositórios privados, né? Mesmo na empresa, você tem lá você quer o seu repositório local da empresa, você não quer divulgar para o mundo, ok, é só você colocar o endereço lá do repositório, o Composer também busca de lá. Tá?
Bem, vou só falar como é que as coisas funcionam aqui no PK. Você tem, então, as seguintes informações. Vou pegar um componente com lâminas de Actorus aqui, um componente do framework lâminas. Tem as seguintes informações. Tem as informações da versão de PHP, componente. Ele requer, então esse cara aqui, por exemplo, é 8.2 para frente, né? Ótimo, né? Porque se fosse 7 aqui, você teria que preocupar. Ele tem, assim, aqui começa o pesadelo da arquitetura de software, né? Porque hoje a gente tem, você pode falar que software hoje é qualquer coisa, menos simples, né? Porque todo software geralmente é um negócio que depende de algo, que depende de outra coisa e assim por diante. Então aqui você tem a cadeia de dependência. Esse cara aqui, ele depende, por exemplo, de 2 outros componentes. Que se eu for investigar eles dependem de outros e aí a coisa vai adiante. Né? Mas além disso, você tem a parte ali de extensões. Aquele XT ali do lado, está falando que esse cara, para funcionar, não é só ter o PHP. Ele tem que ter aquelas extensões do PHP. Né? Cur, DOM, GD, libxml. Né? Além de componentes PHP. Né? Então, na hora que você vai procurar o componente para utilizar, já observa aquela parte ali do requires e vê, eu tenho que instalar essas extensões aqui antes de poder usar, porque senão você vai tentar baixar isso aqui pelo Composer e já vai falar, não, cara, eu preciso daquilo ali. Você não leu a documentação, caramba, né? Para que eu escrevi aqui, né? Bem, esse Jacktor, só para esclarecer o que é, né, que eu peguei de exemplo aqui, é um epíteto para o Hermes, ou Mercúrio, né, que é o deus grego do comércio, né, das comunicações, né, que serviu de inspiração para o primeiro Flash dos anos 40, né, e também para o Namor, príncipe submarino, tá? Porque o Namor tem asinhas nos pés, né? No caso, o Hermes não tem asinhas nos pés, ele tem uma sandália que tem asinhas, né, mas a ideia veio daí. Né? Essa parte aqui, toda essa parte mitológica aqui é para dizer que o componente funciona para comunicação, né? É um componente para tratar requisições HTTP. Né? Isso mostra o quão rico que é, né, o mundo da programação. Né? O pessoal escolher nomes, né, tem toda uma história ali por trás. Mas eu vou voltar para as extensões aqui. Então você tem você vai lá no packages e vê lá, ele diz que esse cara exige xtcur, xtdom, xtgd, tá? Isso que é no Debian? Vai ser um pacote que vai estar PHP traço, o mesmo nome que é depois do XT. Então troca o XT por PHP, você tem o pacote Debian. Tá. Então vamos começar com PHP cur. Né? Algumas pessoas chamam esse comando aí de cur, tem uns que chamam de outra coisa que eu não vou falar porque é feio, né? O CURL e tal, então é bem, eu chamo de cur. Tá? Então, sim. Na verdade, PHP, né, você tem uma saída, né? Eu que sou professor, o pessoal vê os alunos usando IA para gerar código, né? De vez em quando você encontra umas coisas assim extraordinárias, né? Então, gere um código PHP que faça uma requisição, né, com cur, né? Você tem que ver como é que você vai especificar isso, porque você pode no PHP, por exemplo, fazer chamadas direto do shell, e tem uma função shell exec, né? Então, isso aqui é a saída mais pobre que tem, né, para você usar isso. Né? Você abrir o shell exec e botar lá um comando que você ia dar no terminal direto, né? Que isso vai depender, para funcionar, desse cara estar instalado, inclusive, né? Porque se o pacote do kernel estiver instalado, esse negócio não funciona, né? Então você teria que verificar isso antes. E aí ele vai, na hora que você chama esse comando, ele já retorna a saída que ele daria no terminal, né? Fica um negócio meio feio, assim. Então, não, o PHP ele tem uma série de funções que encapsulam o cur. Você chama, né, de uma forma mais estruturada. Tá? Inclusive, você configura primeiro, você prepara o comando primeiro, deixa ele preparado para quando você for executar. Da mesma forma como acontece com um banco de dados, para preparar uma consulta SQL, deixar armazenado na hora que você precisa se executa. Tá? Então, isso aqui seria a forma adequada de trabalhar. Só para mostrar, né, saindo das trevas, para um negócio mais claro aqui, né?
Isso aqui é um exemplo aqui de uso de funções da extensão PHP Curl. Né? Você inicia, né, o ambiente ali, você faz configurações, defino qual que é o URL que eu vou fazer a requisição, né, quais são os cabeçalhos, deixo isso aí preparado. Aí a hora que eu for executar, eu chamo. Eu utilizo essa extensão num componente que eu fiz aqui, que é o FGSL REST, que eu uso, por exemplo, para fazer testes de requisição HTTP para APIs REST. Né? Então eu quero automatizar lá com o PHP Unit, eu quero fazer teste integrado e ver se a API está respondendo. Daí eu levanto o servidor, né, e começo a disparar lá requisições, né, com todos os métodos, POST, PUT, REST, GET, DELETE. Então eu tenho esse componente que ele usa a extensão curl para poder fazer essas requisições. Né? E aí encapsular essa parte de complexidade, em vez de eu escrever várias linhas, eu já dou o comando já, do GET, do PUT, do DELETE, do POST. Tá? Bem, aí tem uma extensão que eu mostrei ali, seria a extensão DOM, que ela permite operar em documentos de HTML através da API DOM diretamente do PHP. O DOM não é coisa do PHP, né? É uma especificação aberta, está disponível, né, na documentação da 3C. Né? Seria um exemplo da extensão DOM aqui. Né? Então, aqui nós temos a criação de um documento HTML de forma programática. Tá? Então, na verdade, assim, quando você vai ver a documentação do dono da 3C lá, você está lendo ali a especificação HTML, mas na forma de orientação a objetos. Né? Então, aqui você cria um DOM document, né? É o documento XML ou HTML que você cria. Né? E aí você vai criando os nós aqui, né? A partir da classe DOM_element. Né? Aí você pode adicionar, associar, né, um nó a outro usando append child. Né? Na verdade, esses nomes aqui também já estão todos na especificação, né, do DOM. E aí, a partir daqui, você no final, depois que você define de forma programática, você usa o save HTML e você gera, né, o texto do documento. Então você consegue criar dinamicamente um documento HTML e XML e gerar o arquivo disso. Você também pode pegar um arquivo de texto e transformar ele num objeto, né? Fazer alterações e depois sobrepor, que é o caso daqui, né? Nesse exemplo aqui, eu estou lendo um arquivo HTML, carregando esse arquivo, né? E aí fazendo uma pesquisa e adicionando itens, né? E no caso estou adicionando itens a uma lista, né? Uma lista ordenada. Essa é a extensão DOM. Então o PHP ele tem essa possibilidade também, né? De fazer criação dinâmica de documentos. Não é só você pegar o PHP e enfiar o código no meio do HTML, né? Você pode, na verdade, modificar o HTML, gerar HTML dinamicamente dessa forma aqui. Tá? Eu uso a extensão DOM fazer as páginas de dados, né? O web scrap. Você tem sites aí que não tem API. Aí você quer fazer uma pesquisa ali, você pode fazer a pesquisa através do conteúdo da página, né? Vasculhar, né, o conteúdo HTML e extrair dados. Eu fiz um curso sobre isso aí, né, que é criação de robôs com PHP para as páginas de dados, né? Que eu uso essa extensão. Outra extensão lá que eu mencionei anteriormente ali, PHP-GD. Né? Então o PHP não está limitado para criar só saída em HTML. Você pode criar arquivos de imagem, tá? GIF, PNG, JPEG, né? Em outros formatos. Às vezes tem coisa assim, o PHP faz, só não sabe. Né? Só porque não lê a documentação, ninguém fala a respeito. Né?
Mas, por exemplo, aqui, ano passado, só do ano passado, PHP Conference Brasil, evento que acontece anualmente. Agora aconteceu em Maringá, ano passado. Matias Green, que faz parte da comunidade Laravel, que é um framework PHP bem popular, ele mostrou essa parte aqui da manipulação de imagem em PHP através do estudo de caso, que é o CISART. Você pode procurar esse site aqui, é um site criado para artistas, né, que eles querem expor as suas obras. O que acontece? Né? O cara quer pegar lá, ele fez lá uma escultura. Né? Aí a pessoa, né, ele quer divulgar aquela escultura. Pode tirar uma foto da escultura e mostrar, a escultura daqui. Né? Só que, segundo ele aqui, o mercado de arte é meio complicado. Né? A pessoa vai lá comprar escultura, né? Ela vai pensar, mas isso aqui vai ficar bom na minha casa? Né? Onde isso aqui vai ficar bom? Né? Na sala, né? No quarto, na varanda. E aí, o que ele faz? A partir de uma foto, ele gera uma série de modelos daquela imagem lá, daquela escultura, daquela obra, em diferentes cenários. Né? E a pessoa vai ter que pegar, se ela for fazer manualmente, né? O negócio vai dar maior trabalho, né? Fazer. Não, você tem os templates dos cenários, aí, o negócio fica bom ali no canto, no meio, em cima, na prateleira, né? Na mesa, e você consegue ver aquelas possibilidades, né? E aí economiza bastante tempo para quem quer expor. Né? Então, ele falou sobre isso não só aqui no PHP Conference, ele falou isso no evento na Índia, né? Que é na Laracon, que é um evento da comunidade Laravel. E aí, dos 4 pacotes que eu mencionei naquele componente de PHP, também tem o libxml, que é a extensão para manipulação de XML. E aqui entra um detalhe, que na verdade eu falei desse cara aqui, vocês não perceberam, né? Porque eu falei tão rápido. Eu passei, na verdade, tão rápido. Né? Então aqui, na verdade, mas se você tem a impressão que você viu, realmente, não foi só impressão, tá? Foi um déjà vu, né, quando você é matriz. Isso aqui, quando eu estava falando lá do PHP DOM, eu mostrei um código aqui, em que ele está lendo um arquivo HTML e modificando seu conteúdo para depois gravar esse arquivo alterado. A primeira linha ali é uma função da extensão libxml, que é o libxml use internal errors, está configurado para true. Né? Por que ela está aparecendo ali? Porque quando você está criando o seu documento HTML, né, você está lá com o poder ali de fazer as coisas direito, se tudo correr bem. Né? Mas na hora que você vai ler um arquivo, que não foi você que fez, né, esse arquivo pode estar com problemas, né, de formação, e aí o que acontece? Aí vai dar problema na hora de transformar isso num objeto, pode estar faltando alguma coisa, tem coisa errada. Então a gente usa essa função para quê? Né, para evitar que tenha um erro fatal, né, no processamento do documento. Então, na verdade, é uma biblioteca de funções básicas da base XML, né, que ela é usada pelo DOM. Né? O DOM, ele depende da XML. Se você instalar o pacote PHP DOM, ele, por consequência, vai instalar o pacote libxml. Né? Então, essa aqui é uma dependência básica. Né? Tem várias extensões do PHP que usam ela. Então, na verdade, na prática, você não instala o libxml diretamente. Né? Provavelmente você vai instalar ele ao instalar outra extensão, DOM, libxml, SOAP, né? E assim por diante. Então, assim, você deu o apt, né, no PHP DOM, o libxml vai vir por consequência. Tá? Aí, mas não tem só essas 4 extensões aqui. Tem mais. Aqui eu peguei um estudo de caso, eu peguei um componente PHP, o de Actorius, né, que usa 4 extensões. Mas PHP tem mais. Tá? Aí que eu falo esse negócio aqui, o PHP não serve para fazer não sei o que. Né? Às vezes ele escuta isso aqui. Né? Por isso que eu invento umas palestras aqui do PHP com algoritmo genético, né? Porque o PHP não serve para fazer algoritmo genético, ele tem que mostrar que faz. Ou pegar, o PHP não serve para fazer web scraping, né? O PHP não serve para fazer não sei o quê, né? O PHP não serve para fazer aplicação desktop, né? Tem também.
Aí, por exemplo, aqui, ó, vou fazer alguns exemplos aqui, né? Você quer compactar e descompactar arquivo aqui, tem extensão PHP-zip, tá? Você quer acessar banco de dados? Vários bancos de dados, tem o MySQL, tem o PHP MySQL, o PostgreSQL, tem o PGSQL, tá? Tem extensão para acessar o SQL Server, para quê, né? Tem, né? Há bancos com o Oracle, também tem, né? E o DB2 da IBM tem, né? Eu quero acessar banco não relacional, MongoDB, tem extensão também. Tá? Protocolos de comunicação, né, como a MPQ, tem extensão do PHP para isso. Tá? Na verdade, o PHP tem vários protocolos de comunicação que já estão na extensão do core. Né? Aí você não encontra, vai lá na documentação, você vai achar. Tá? A documentação do PHP, que é bastante completa, inclusive está em português, uma grande parte. Né? Ela tem a documentação das extensões, como instala as extensões, exemplo de código, né? O negócio é bastante, que inclusive as IAs usam, né? Provavelmente quando você vai procurar algum código PHP, além de procurar no GitHub, ele vai procurar no site do PHPNet, né? Por exemplo. Tem matemática, né? Matemática, o PHP não serve para computação científica, né? Você tem uma extensão aqui, PHP BCMF, para trabalhar com, né? Você quer trabalhar com números, né, astronômicos ou microscópicos em PHP, dá para trabalhar. Tá? Você vai falar, mas não tem um pacote Debian para qualquer extensão PHP? Só algumas, né? Que peguei, né, na curva. Bem, aí no caso, se você tem aí uma extensão que você, não encontrei uma extensão PHP, né, não encontrei um pacote Debian para essa extensão PHP que tem lá na documentação, então aí você instala o pacote PHP Dev, né, e você usa um software chamado Pickle. Tá? O Pickle é um instalador de extensões PHP, tá, que está dentro desse pacote Debian. Tá? Aí você vai pegar através do Pickle, você instala aqui, você não conseguir instalar diretamente pela PT. Ele vai lá no pacote? Oi? Ele pega lá no pacote? Não, esse é aqui que ele faz. O Pickle, ele baixa o código fonte da extensão e compila. Por exemplo, aqui, você quer instalar a extensão paralelo, né? Porque o PHP não serve para fazer processamento paralelo, né? Não dá para fazer isso em PHP, né? Tem extensão aqui. O que você tem que fazer? Dá um update na PT, aí você instala o PHP Dev, junto com outras coisas aqui, aí vem o Pickle, aí você dá o sudo Pickle install paralelo. Aí o Pickle instala essa extensão do PHP que você não consegue instalar diretamente com a PT. Então é só mais um passo. Aí você vai falar, mas o Pickle está obsoleto, porque eu li lá um negócio, uma notícia, em algum lugar lá, que tem lá que o Pickle está obsoleto, ele não vai funcionar mais e tal. Bem, aí você instala o pacote PHP Dev e usa o Py. Tá? Realmente está tendo um momento aqui de transição. O Pickle ele está obsoleto, ele vai acabar, mas ele ainda funciona. Tá? O novo instalador que vai assumir o lugar do Pickle é o Py, tá? Que é o PHP Installer for Extensions. Ele está em desenvolvimento, já é funcional, sim, mas ele assim, não substituiu definitivamente. O Pickle ainda funciona. Mas se quiser usar o Py, né, você instala o PHP Dev de qualquer maneira, só que aí o Py ele ainda não tem um instalador. Você tem que baixar diretamente do site do GitHub o arquivo farm, que é o arquivo compactado, né, do Py, que aí é um arquivo que ele é executável via PHP. Tá? Aí, por exemplo, eu quero instalar a extensão do MongoDB via Py. Né? Você usa o Py install, coloca o namespace da extensão. Tá? Mas então, o Py ele está nesse processo de substituir o Pickle. Né? Depois vai chegar um momento assim que eu vou falar, o Pickle não funciona mais, agora só usa o Py. Aí provavelmente vai ter o pacote Debian do Py. Tá? Até lá. Então,
acredite, você pode usar as extensões do PHP no Debian, tá? Se não for para apt diretamente, ou você só pega PDEG, usa o Picos, usa o Picos, usa o Py, tá? Dá para instalar. Aí questão de usar a versão mais recente, né, do PHP, agora voltando para o apt especificamente. Então, por exemplo, eu estou usando aqui a versão 13 do Debian, né, e aí tem lá o PHP 8.4. Mas aí você quer ser ousado ali, né, você quer estar, não, eu quero estar à frente aqui, quero usar as funções mais novas do PHP, aquelas que eles botaram lá, que tem, eu nem sei para que serve ainda, mas eu quero usar a função mais recente, sei lá, né? Eu quero estar preparado já, porque eu não quero que a minha aplicação fique obsoleta rapidamente, então eu quero botar já na 8.5 para durar mais aqui. Tudo bem, né? Ou então porque, sei lá, você achou um componente lá no packages que o cara botou lá que só funciona no 8.5, porque deu a louca nele, que ele só aceita aquela versão lá, bem, né? O que você faz? Bem, esse aqui é o Ondry Suri, que é o mantenedor dos pacotes PHP no Debian, tá? O Ondry ele é da República Tcheca, né? Então, se for essa questão do PHP aqui, né, para Debian não tema, né? Com o Ondry não tem problema, tá? Então, eu quero usar, eu instalei aqui, na verdade só, vamos voltar para as versões aqui. Vamos supor que você está na 12 aqui, está usando a versão 12 do Debian, e aí tem um PHP 8.2. Tudo bem, 8.2, ele está com suporte ali, né, aparentemente, você não teria problema. Inclusive o Champ, né, a versão dele para você instalar é 8.2, né, ele não tem nem a 3 nem a 4, ele está mais para trás. Então, estaria bem, né? Mas aí vai que você encontra lá, tem um componente lá que eu baixei e fala que só funciona no PHP 8.3, né? Como é que eu faço para... Eu estou no Debian 12 e quero baixar uma versão PHP diferente. Então, você vai pegar, você vai adicionar o repositório do Ondry, né? Aí você vai instalar os pacotes daquela versão específica. Aí você vai botar PHP 8. Bota a versão que você quer. E aí você instala. Tá? Você tem todos os pacotes dessas versões. Né? E aí você pode ver qual versão está ativa usando PHP-V. Tá? E você pode alterar as versões. Você pode ter várias versões de PHP instaladas no Debian ao mesmo tempo. Né? Só que só uma está ativa. Né? Então, você no comando update alternatives, né, você pode dar um --config PHP e aí esse aqui é iterativo, você pode dizer, eu quero que a versão ativa seja 8.5, mesmo que tenha outras versões instaladas. E aí você confere, né, com PHP-V. Tá. Aí para acabar aqui, né, falar aqui de desenvolvimento orientado a testes, até por causa do meu livro lá, o PHP Unit. PHP Unit é o framework orientado a testes para PHP. Tá? Tem outras soluções aqui, mas essa aqui é a padrão mesmo de mercado para PHP. O que isso aqui tem a ver com o pacote Debian, meu Deus do céu, né? Tem a ver aqui porque assim, você tem um pacote Debian do PHP Unit. Tá? Você pode, eu quero fazer teste automatizado em PHP no Debian. Beleza, pode instalar o PHP Unit com um apt. Apt instala o PHP Unit. Né? Tem um pacote, que legal, né? Que alegria. Né? Pois é, mas tem um problema. Né? Quando você instala assim, você usa o pacote, né, Debian para instalar o PHP Unit. O problema é que esse PHP Unit ele é global. Ele vai ser o PHP Unit para todos os projetos que você for desenvolver naquela máquina. Né? E aí tá, né? Às vezes tem projetos PHP diferentes, com dependências diferentes, que podem requerer diferentes versões do PHP Unit. Né? Você vai instalar um projeto lá e aí ele fala que aqui eu só trabalho com o PHP Unit, né, na versão 12, o outro fala que é na 13, né, e cada uma tem uma compatibilidade também com versão PHP.
Então tem esses problemas de dependência de software, né? Aí, se você tem uma dependência global, né, às vezes não funciona, porque cada projeto pode ter dependências específicas. Então, instalar com o pacote Debian não pode ser recomendável aqui, né? Lembrando que o software contemporâneo é uma complexa cadeia de dependências, né? O negócio ali, ele pode estar ligado, né, a vários componentes, estão ligados a outros, e a coisa vai, né, uma reação em cadeia de complexidade que não cabe na cabeça de uma pessoa. Então, assim, no caso específico do PHP Unity, é melhor você instalar através do Composer, que aí você instala um PHP Unity para cada projeto. E aí você pode ter uma versão diferente para cada projeto, isolada, que atende aí, você não tem esses problemas aí de conflitar, porque às vezes você tem lá, você instala o PHP Unity pelo pacote Debian, aí você vai começar um projeto, você instala um componente, ele fala, essa versão do PHP Unity eu não trabalho com ela. Aí você vai tentar atualizar o PHP Unity global, você vai quebrar outro projeto, aí começa uma luta, né? Não, isola o PHP Unity, tá? E é isso que eu queria falar. Eu acabei no tempo aqui. Agradeço a atenção. Não sei se eu falei muito rápido aqui, então uma pergunta, que eu volte aqui. Você usa tem alguma opinião sobre isso? Obrigado pela palestra. Você usa ou tem alguma opinião sobre as soluções baseadas em Docker? Por exemplo, eu uso uma ferramenta chamada DDEV. Ela faz os containers com PHP, com Redis, com proxy reverso, tudo de uma vez. Eu queria saber se você tem alguma opinião sobre esse tipo de setup. Assim, eu trabalho com containers, né? Na verdade, assim, hoje eu trabalho com aplicações orquestradas com Kubernetes, né, que usa o Docker por baixo, né, de qualquer maneira. Então, as aplicações de PHP que eu trabalho estão containerizadas já, né? Apesar que é um negócio meio abstrato, né? Porque o Kubernetes que faz negócio por baixo do pano, eu nem vejo o que está acontecendo ali, né? Eu só especifico qual que é a imagem de PHP que ele tem que usar, né? Da versão requerida, mas as imagens do Docker estão sempre atualizadas, né? Tem a versão 8.5 lá, e se não tiver, eu posso fazer a minha, né? Customizada. E tem dado certo. Né? Então, essa parte aí, assim, para mim, tranquilo. Em treinamento, assim, eu evito usar imagens, né? Mas não porque eu não queira, né? É que às vezes o laboratório não deixa, às vezes eu não consigo instalar o Docker no laboratório. Né? Então, é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. No caso, eu queria saber sobre o uso de ferramentas de container na máquina de desenvolvimento mesmo. Porque para a produção, eu acho que a grande maioria usa Docker. Eu digo no desenvolvimento para a pessoa não ter que instalar tudo, sei lá, localmente. Tá. Meus colegas gostam de usar o Docker para desenvolver. Né? Eu não. Para desenvolver eu não gosto, não. Eu só uso para produção. Tá bom, obrigado. Nada. Perguntas? Então, beleza. Obrigado, gente. Curtam o evento. Eu acabei de